Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Hoje, dia 23 de setembro, segunda-feira, a semana já começa aí com novos desdobramentos da investigação da Polícia Federal sobre os hackers, né? Os hackers que roubaram as mensagens dos procuradores da Lava Jato. A Cruzoé publicou mais cedo, com exclusividade, um diálogo entre o Luiz Molição, que é um dos hackers que foi preso nesta última operação, né, na última fase da operação, spoofing, né? E o Glenn Greenwald, sim, o jornalista Glenn Greenwald, que é o responsável aí por publicar o conteúdo roubado dos celulares dos procuradores. Vocês vão lembrar que na sexta-feira nós comentamos aqui, já havia esse indício, inclusive a polícia tinha descoberto esse diálogo, conversas, né? Chegou até o Molição através, inclusive, de informações que foram passadas por outros dos investigados, e já havia a suspeita de que esse interlocutor era o Glenn. E hoje isso foi confirmado, a polícia confirmou que é o Glenn, e a Cruzoé trouxe a transcrição desse diálogo. E é muito interessante porque ele mostra, ou pelo menos ele traz indícios de que havia ali uma combinação entre o grupo de hackers, né, que a gente está descobrindo agora que é um grupo, cada hora surge um hacker novo, né, cada hora prendem um hacker novo, estamos descobrindo que é um grupo e que eles mantiveram uma interlocução antes mesmo da publicação e com suspeita de combinação do melhor momento e da estratégia de divulgação dessas mensagens. Então, esse diálogo que foi reproduzido pela Cruzoé, ele foi obtido no computador do próprio Walter Delgatti, que é considerado o cabeça desse esquema aí, né? E ele foi gravado, né? Ele trata de um diálogo ocorrido no dia 7 de junho, 3 dias depois daquela ocorrência, né, de tentativa de hackeamento do celular do Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro. Então, o Glenn fala com ele aqui, com o Luiz Molição. Tudo bom? E o Luiz Molição. Então, eu estava discutindo com o grupo, aí fica claro aqui que é um grupo, né? Eu queria falar com você um assunto. Aí ele, bom, como agora está saindo muita notícia sobre isso, né, sobre os episódios de hackeamento, porque na ocasião saiu do Moro, saiu do ex-chefe do COAF, né, saiu de jornalistas, né, aí começaram a sair de vários procuradores, o pessoal do CNMP começou todo mundo começou a vir com denúncias de que estavam, né, de que tinham sido vítimas de hack. Obviamente, o pessoal que estava meio na dúvida se era ou não era, na medida que viu o outro denunciando, entendeu que também tinha sido, e aí, olha, juiz lá do Rio, procuradores, etc., todo mundo começou a vir denunciar isso. Então é disso que eles estão falando. Como está saindo muita notícia sobre isso, nós chegamos à conclusão que eles estão fazendo um jogo para tentar desmoralizar o que está acontecendo. Aí o Glenn, e o Molição continua, igual o que aconteceu com o Danilo Gentili, o MBL, o Holiday, que a gente pegou outubro do ano passado e eles estão começando a falar agora. Bom, primeiro que aqui, eu abro um parênteses para dizer o seguinte, o próprio pessoal do MBL, o Danilo Gentili, todos eles vieram à tona também falar que foram alvos disso, mas eles não sabiam que tinham sido alvo desses hackers em outubro do ano passado. Eles achavam que tinham sido alvo agora, mas eles foram alvo, segundo o Molição, em outubro, ou seja, a gente está falando de período eleitoral, a gente está falando provavelmente uma estratégia de cunho político, com objetivo político claro. Então isso traz uma outra conotação para essa investigação e acaba confirmando muitas das nossas suspeitas, né? Também reforça a suspeita de uma ação coordenada, não só entre os próprios hackers, mas também com o próprio jornalista, porque aqui eles estão combinando simplesmente a hora melhor para divulgar. O que aconteceu? Pouco tempo depois, eles começaram a divulgar, publicaram a primeira matéria, fizeram todo um estardalhaço e fizeram questão nesta primeira matéria dizer que isso não tinha nada a ver, a publicação não tinha nada a ver com o hackeamento do Sérgio Moro, enfim. Fizeram uma série de justificativas prévias e óbvio que tudo isso acabou só reforçando a suspeita de tudo que envolve esta
essas publicações, tanto o hackeamento como as publicações. A gente está diante de um episódio realmente escabroso, tá? Em que se cometeu um crime, né? Com a violação aí do sigilo telefônico de autoridades, né? De vários níveis, e que passou a alimentar a construção de uma narrativa contra a Lava Jato. É isso que importa aqui, e aí a gente vai ter provavelmente outros, né, desdobramentos. A polícia vai aprofundar essa investigação e em breve a gente vai ter esse cenário um pouco mais claro. Eu apurei e publiquei mais cedo uma outra informação bastante relevante, que é o seguinte, que o Glenn gravou vários dos contatos dele com o Walter Delgatti, e que o objetivo dessas gravações seria o uso dessas gravações, desses contatos, em algum tipo de documentário, algum produto, né, que ele vá lançar posteriormente. Isso aconteceu no documentário do caso do Snowden, em que ele também gravou, fez várias entrevistas com o Snowden gravadas e depois usou isso. Quer dizer, você não faz isso de uma hora para outra sem planejamento prévio. Então, com essa suspeita de que ele vinha acompanhando também a ação dos hackers, os hackers informando a ele sobre o que estava acontecendo. Quer dizer, tudo isso deixa ainda mais, né, coloca ainda mais, joga ainda mais dúvidas sobre a condução dessa operação, não da Lava Jato, mas da Vaza Jato. Quer dizer, tudo isso é fruto de quê? De uma conspiração? Houve realmente uma ação coordenada em nível mais amplo para tentar tirar a credibilidade das autoridades envolvidas na Lava Jato? Esses são questionamentos sérios, importantes, legais, que precisam ser feitos, tá? Porque até hoje, e todas as versões que foram apresentadas, tanto pelos jornalistas como pelos hackers, essas versões estão sendo demolidas pela investigação da Polícia Federal, né? O próprio Delgatti primeiro falou uma coisa, depois falou outra, e disse que só tinha contato com o jornalista, aí descobriu-se, né, o contato através da Manuela Dávila, aí ela veio com uma justificativa de que eu sou jornalista, etc. e tal. Aí agora à noite, a Cruzoé veio com mais um detalhe importante, né, de contatos do hacker, do Walter Delgatti, com o Gregório do Vivier, que todos sabem, né, tem um programa, né, e é um sujeito aí de esquerda, né, que compactua com isso, que defende Lula livre, etc. e tal. E então a Cruzoé traz essas informações também em função da investigação que descobriu neste mesmo computador do Walter Delgatti conversas dele com o Gregório do Vivier, né? E aí, na conversa, eles falam até da história do pavão misterioso, citam aqui informações que ele teria, que o hacker teria em relação a essa questão do pavão com um blogueiro. Falam também de publicar, de apurar junto aqui. Ele fala justamente do uso dessas informações no programa dele, do tal do Greg News, né? Fala dos contatos dele com o Glenn, né? Então ele escreve para o Walter Delgatti: olha, tive com o Glenn, né? Passei a manhã com o Glenn, vou trabalhar junto com ele na publicação do material. Me fez instalar o Signal, que é um outro tipo de aplicativo de mensagem, não é o Telegram, né? É um concorrente. Vou baixar o Signal aqui, né? E aí o vermelho lá, o Walter Delgatti, pergunta: e seu amigo jornalista curtiu? Ele fala: meu amigo curtiu, ele é editor do Greg News, vai apurar junto comigo. Então, gente, olha só, é tão importante se chegar à conclusão, chegar ao fim dessa investigação, justamente para que se tenha claro o que aconteceu. E para que não restem dúvidas, né? Tanto do papel do jornalista como do papel... eu tenho a minha posição, ela será a mesma, ela é a mesma desde o início, né? Mas é importante porque aqui a gente está tratando de crimes, né? Então quando você, por exemplo, pega e começa a ver que olha, tem várias pessoas envolvidas, essas pessoas se relacionam com outras pessoas, se houver algum tipo de conluio,
né, identificado pela Polícia Federal, a gente está falando de organização criminosa, né, se for comprovado algum tipo de conluio para a publicação desse material, quer dizer, para o cometimento do crime, do roubo, né, desse hackeamento, com vistas à publicação, com objetivos políticos, né? Então, é isso que importa, é esse o objetivo da investigação, esclarecer, né, realmente esse episódio. Lembrando que, na sexta-feira, nós publicamos também informação aí apurada pela Cruzoé, que a polícia já identificou e até se surpreendeu, com movimentações bancárias altíssimas em contas relacionadas ao Tiago Eliezer, que é o outro hacker, também foi preso nessa última fase, vulgo Chiclete, né? Até brinquei aqui com a questão aí dessa história do chiclete. Então, realmente, olha, cada vez que mexe, fica pior, né? A gente começa a sentir um cheiro de que alguma coisa não está certa, né? Tem alguma coisa muito errada que não está certa nessa história toda, com esse objetivo claro de tentar desqualificar a própria Operação Lava Jato, as ações, tentar soltar o Lula, tentar criar nulidades, e isso tudo, né, vamos dizer assim, com essa conduta aí de vários magistrados, né, inclusive do STF, que se colocam, que aproveitam essa narrativa para tentar valer a sua tese, né? E isso tem motivado uma reação do sistema, como eu disse na sexta-feira, isso tem provocado, vamos dizer assim, dado uma liberdade aí de reação, né, a tal da superbactéria política, quer dizer, todo o sistema político, todo o establishment está se voltando, né, contra os atores, contra quem deseja consolidar os avanços da Lava Jato. O que se tem hoje, a gente está enfrentando realmente uma situação de reversão desses avanços, e isso não se pode tolerar, né? Então é muito interessante porque isso vai contaminando o discurso político, né, dos próprios atores políticos. Mais cedo, o Paulo Guedes deu uma entrevista para a Jovem Pan e me chamou muito a atenção a forma como ele descreveu, vamos dizer assim, esse choque político, a briga, inclusive pela questão do COAF, etc. e tal. Ele disse o seguinte, abre aspas, não pode haver um aparelhamento político dos órgãos de administração do Estado. Então, por exemplo, quando colocaram o COAF dentro do Ministério da Fazenda, eu senti que era tóxica essa mistura. Toda essa luta entre poderes que estava havendo, de um lado, a caravana da Lava Jato, quer dizer, está chamando aqui a caravana da Lava Jato, já no sentido depreciativo, os cavaleiros do Zodíaco buscando a justiça contra o establishment. Do outro lado, o establishment tentando defender a sua impunidade ou defendendo o garantismo, a Constituição contra os abusos do Ministério Público. Fecha aspas, pelo amor de Deus, Paulo Guedes. Que discurso é esse? Esse não é o discurso que se espera do governo que foi eleito para consolidar esses avanços. Então, quando você tem esse tipo de discurso, você passa realmente, reacende as suspeitas sobre a transferência. Até porque ele, em toda essa discussão, ele sempre ficava de lado de fora, sempre ficava de lado. Não tem nada a ver com isso, é uma coisa do Bolsonaro, uma coisa do Congresso, uma coisa do Moro, para mim tanto faz, etc. Agora ele já está assumindo um protagonismo que não existia. É revelador. E é assustador. Chamar a turma de Cavaleiro do Zodíaco, caravana da Lava Jato, pô, que é isso? Que é isso? É um ministro falando de autoridade, falando inclusive indiretamente de outro ministro. E aí eu vou lembrar para vocês, que muita gente não lembra, em janeiro o Banco Central, antes de toda essa discussão, né, já tinha a coisa da transferência do COAF, que já estava na MP, já tinha sido conversado na transição e tal, a transferência do COAF para o Ministério da Justiça. Curiosamente, paralelamente, o Banco Central fez uma consulta pública, cujo resultado ainda está engavetado, eu estou tentando obter esse resultado, consulta pública que ficou ali aberta em fevereiro, março, de mudanças no escopo da atuação do COAF. Ninguém percebeu isso, mas já o próprio Banco Central, que nem estava nessa discussão,
abriu uma consulta pública falando. E tinha alterações, saiu até uma matéria na Folha, saiu no Estadão, foi o Globo, todo mundo foi para cima. E eles até nessa consulta verificavam a possibilidade de retirar do escopo de fiscalização do COAF, né, naquela coisa da produção de relatórios de inteligência financeira, parentes de políticos, parentes de pessoas politicamente expostas, o que é um verdadeiro absurdo, porque se um político quer lavar dinheiro, quer roubar e lavar dinheiro, ele vai usar justamente seus parentes, pessoas de confiança, ele não vai fazer isso nunca na sua própria conta. Aí o Banco Central reagiu, disse que não era isso, que estavam entendendo errado e tal, e ficou essa discussão toda e o negócio depois sumiu. Aí justamente, em abril começa a pressão, Congresso, sei o quê, e a gente tem essa transferência, né? Primeiro o Congresso lá na MP, com emenda e tal, Bezerra, né? Fernando Bezerra atuando e tal, para tirar isso do Sérgio Moro, jogar no Ministério da Fazenda. Aí de repente surge uma solução, vamos colocar no Banco Central. Banco Central que é presidido por um ex-executivo do Santander, né, que lavou, que teve as suas contas aí utilizadas por doleiros, por operadores, etc., que foram pegos na Lava Jato, inclusive por onde passaram centenas de milhares, bilhares, né, e bilhões, né, centenas de milhares e milhões e bilhões, né, de reais, não só Santander, a gente sabe que aconteceu isso com vários outros grandes bancos, Bradesco, Itaú, enfim, tudo isso para ser investigado, até bancos públicos também. Eu dei o meu benefício da dúvida, falei aqui, né, quando houve essa transferência, falei assim, não, vai para um órgão técnico, só que é um órgão técnico dirigido por um cara do sistema financeiro. E é justamente neste momento que a Lava Jato chega no sistema financeiro, chega no judiciário. Então começa a ficar complicada essa defesa da autonomia aí, né, ou de uma decisão técnica. E aí quando você acha que não, eu vou acreditar, vai dar tudo certo, aí vem o Paulo Guedes e dá uma declaração dessa. Então aí, fica complicado, Bom, o que eu posso falar mais para vocês aqui? A gente publicou ainda há pouco no site mais uma das pérolas daquilo que foi aprovado na semana passada, inclusive foi o Renan Ramalho, nosso repórter, que publicou uma coisa fantástica, passou despercebida aí por todos. Ao aprovar aquela lei que botaram fundão, uso de advogados, pagamento, uso do fundão para pagar advogado, para pagar contador, para comprar sede de partido, alugar não sei o que, quer dizer, para fazer todo tipo de bandalheira, eles aprovaram também um drible na doação de campanha de pessoa física, abrindo aqui uma brecha para lavagem de dinheiro, para caixa 2 explícito, né, legalizado, que é o quê? Permitir que um terceiro, uma pessoa física, um terceiro, gaste o quanto ele quiser com os serviços advocatícios para determinada campanha de determinado candidato, sem que ele doe isso para o candidato. Ele faz assim, igual o cara que fala assim, eu vou imprimir santinhos aqui, né, para o candidato X, porque eu quero que ele seja eleito, mas eu não vou doar isso para a campanha dele. Tem um limite legal para isso. Né? O que eles fazem agora é tirar esse limite, permitir inclusive que você use o quanto você quiser, né? Que você contrate o quanto você quiser de serviços advocatícios. Quer dizer, o escritório de advocacia vai virar realmente, você institucionaliza uma lavanderia, né, para essas campanhas. Então você pode botar quando você quiser. Chega para o candidato e fala assim, não vou botar na tua campanha não, mas eu vou pagar aqui para esse escritório que é ligado ao teu cunhado, 30 milhões aqui que eu estou pagando por fora para você. Quer dizer, é um negócio assim, fora da realidade, você perde o controle total, né, da prestação de contas. Então as prestações de contas a partir da campanha, se isso for aprovado, aí for sancionado pelo Bolsonaro, a partir do ano que vem, vai ser uma peça de ficção. Já não é bom, né? Já é ruim, a gente já sabe que tem muito furo, muita coisa, nós mesmos já, né, desde lá de trás a gente vem denunciando uso de gráfica, uso não sei o que e tal. Agora vai ser realmente, literalmente uma peça de ficção, Bom, temos aí uma semana cheia, né? Vamos ter sabatina, né, do Augusto Aras e a aprovação, né, da reforma da Previdência,
Isso tudo na quarta-feira, tá? Então vamos acompanhar, vocês acompanhem a cobertura do nosso site. E amanhã nós vamos ter, olha só que perigoso, vamos ter amanhã a análise no Congresso Nacional, em sessão do Congresso Nacional, dos vetos do Jair Bolsonaro à lei de abuso de autoridade. O que vocês acham que vai acontecer? Eu não me surpreendo se eles derrubarem tudo que for bom para o combate à corrupção, tudo que for exagero, que foi vetado, né, dessas coisas de tentar impedir, tentar cercear o trabalho da Justiça, do Ministério Público, da Polícia, eles vão retomar com isso tudo, vão derrubar tudo, vão retomar tudo. Tá tudo combinado, né, pelo visto. Então, assim, realmente amanhã vai ser mais um sofrimento. Bom, também amanhã o Bolsonaro não está aqui, o Bolsonaro vai estar lá na ONU. Inclusive publiquei aí em primeira mão a informação de que ele vai falar sobre que a eleição dele frustrou a expectativa internacional por mais demarcações de terra no Brasil, está levando a Índia, né, uma indígena com ele, que é blogueira e tudo, e que se esperava, né, ele vai falar que certos chefes de Estado esperavam que até 2022 as áreas demarcadas subissem de 14% para 20% dos 8,5 milhões de quilômetros quadrados do território. Só que eles não contavam com a eleição dele. Ele espera, inclusive está pedindo levantamentos e tudo, mas ele já disse isso várias vezes, não vai ter, né? O pessoal a gente não vai ter mais esse tipo de demarcação, essa indústria de demarcações que se tinha, né, anteriormente. Então, gente, olha, realmente situação aí é essa, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Vamos amanhã então ficar de olho nessa questão dos vetos. De manhã tem o discurso do Bolsonaro, depois tem sessão do Congresso Nacional aí onde serão discutidos esses vetos e na quarta-feira sabatina do Aras e reforma da Previdência. Preciso aprovar finalmente essa reforma da Previdência no Senado. Então, é isso. E um conselho aí pro Glenn, vaza, Glenn. Vaza porque a situação tá ficando complicada aí. Um abraço, nos vemos amanhã em mais um Momento Antagonista. Tchau.